Boa tarde aos amigos do grupo Tudo sobre Elvis Biografias. E como o prometido, agora eu trago o texto do livro do Peter, sobre que ele relata o encontro que Elvis teve com Deus, né? Ok, eu falei no vídeo anterior sobre Larry Geller, né? Larry Geller era um cabeleireiro do Elvis, que era uma espécie de guru, né? Ele era muito entendido em assuntos metafísicos e assuntos espirituais. Era versado também em ocultismo, e Elvis estava muito interessado nessas questões. Na realidade, a década de 60 foi muito influenciada por esses assuntos, né? O Larry Geller, ele relata uma passagem engraçada que Elvis, de vez em quando, não era sempre, ele tomava anfetaminas. Isso é quando ele precisava de uma energia extra, ele precisava ficar acordado, ele precisava de repente fazer um show, se bem que nessa época Elvis não estava fazendo shows, ele só estava filmando em Hollywood, né? Bom, mas a anfetamina, ela serve para te dar um pouco mais de energia. E às vezes o Elvis, ele dava anfetaminas para o Larry Geller, somente para que o Larry Geller ficasse mais tempo acordado. Por exemplo, nessa viagem que eles estão fazendo de ônibus, atravessando o deserto, e enquanto Elvis dirigia, ele queria absorver o máximo de conhecimento que Larry pudesse passar para ele. Então Elvis era aquela ansiedade, né? Ele queria saber dos assuntos, mas queria que entrasse tudo de uma só vez na cabeça dele. Então ele dava anfetamina por Larry Geller, e o Larry Geller ficava elétrico, né? Falava, e o Larry até disse que no dia seguinte ele estava com dor na mandíbula, de tanto que ele ficou falando pro Elvis, né, sobre todos esses assuntos espiritualistas, né? Ok, eu vou ao texto. É um texto bem interessante, né? A gente vai ter que acreditar na palavra do Larry, né? Porque ele é a única testemunha, porque os membros da máfia de Memphis, eles estavam no fundo do ônibus, né? Eles não topavam muito o Larry Geller, porque desde que o Larry Geller chegou na vida do Elvis, o Elvis mudou, né? O Elvis era um sujeito brincalhão, zoeiro, e ele começou a ficar muito introspectivo, muito só lendo livro. Até tem uma passagem no livro da Priscila que ela relata que os livros ficavam em volta da cama, e ela queria ali um tete-a-tete com o Elvis, queria um aconchego, né? Queria um cheiro no cangote, e o Elvis só lendo, e metafísica para cá, ocultismo para lá, e teve um dia que ela ficou meio louca, assim, jogou os livros tudo no chão. Ok, eu vou ao texto, né? Larry encontrou Elvis em seu quarto, parecendo triste e deprimido. Sem falar, ele se levantou e, ao mesmo tempo, andando para lá e para cá, continuou balançando a cabeça, em consternação. Por fim, ele declarou com firmeza: Ok, Larry. Apenas me diga a maldita verdade, man. O que eu estou fazendo de errado, hein? O que há de errado comigo? Talvez Deus não me ame ou algo assim? Tudo o que eu quero é saber a verdade, conhecer e experimentar Deus. Pessoal, estou tentando falar mais alto, tá? Eu sou um buscador, é o que eu sou. Eu busco isso.
Você despertou isso em mim. E desde que eu comecei, eu não tive uma experiência, nada. Então, desde que eu comecei, que Elvis estava seguindo todos os passos que o Larry estava falando para ele, né? Então, Elvis achava que Deus tinha que se comunicar com ele e mandar um sinal para ele. Elvis tinha muitas questões, né? A questão principal é por que ele era Elvis, por que ele foi escolhido para ser Elvis Presley. Então ele achava que com esse poder, com essa influência que ele tinha nas pessoas, Deus queria algo mais dele, e ele estava nessa busca, né? Ele achava que apenas cantar era pouco, né? Ok. Aí Elvis continua, né? Eu realmente acredito em todos os ensinamentos espirituais. Eu realmente acredito. Só que nada acontece. E eu busco. Eu busco tanto. O que diabos está errado? Então Elvis achava que ele estava fazendo alguma coisa errada, ou que Larry não estava passando tudo para ele, né? Porque o Elvis ele queria assim, a coisa tinha que ser rápido, né? Então Larry foi pego de surpresa pela dor e confusão na voz de Elvis. Mas eu tentei manter a calma, diz Larry, né? Explicando como cada ideia que tínhamos discutido nos últimos meses tinha o seu lugar entre as demais. Como cada uma construída sobre as outras e juntas formavam uma coisa muito bonita. As leituras espirituais, né, que eles liam, e o Elvis lia. A meditação, imagina o Elvis fazendo meditação, do jeito que ele era agitado. Nossas conversas, tudo isso contribuía para o desenvolvimento, mas eram apenas partes, fases de um processo que pode continuar pelo resto de nossas vidas. Ninguém sabe quando esse momento de revelação pode vir. Não é um prêmio, uma loteria. Para alguns, ele nunca vem, mas isso é mais uma razão para continuar a trabalhar em direção a Deus. A conversa continuou com Larry, tentando mostrar que esta era a única área em sua vida que não fazia diferença ele ser Elvis Presley, que perante Deus todos eram iguais, e para experimentar Deus era necessário esvaziar-se de todas as expectativas e preconceitos. Você tem que deixar o seu ego, Elvis, Larry disse a ele, e dar espaço para Deus. Ele tinha que esquecer os livros, libertar o seu conhecimento e ficar vazio para Deus. Finalmente Elvis foi tranquilizado. Ele olhou para o chão e em seguida de volta para mim. Então sorriu. Concordando com a cabeça, ele diz em voz baixa: Bem, você está certo. Ele riu baixinho para si mesmo. Acho que eu precisava disso. Vamos acertar isso. Então aqui, agora, a gente passa direto para dentro do ônibus. Nós todos vamos de carona com Elvis e Larry Geller, né? Olha lá. Eles cruzaram todo o Novo México e Arizona pelo deserto. Então o Elvis tinha um motorhome, um ônibus de viagem, e eles estavam nesse ônibus e o Elvis estava na direção. Um céu azul iridescente pareceu armar-se sobre as montanhas sagradas dos índios Hopi e colorir tudo à vista com um tom pacífico celestial.
Então, né, estão lá no desertão, aí atrás das montanhas surge esse céu, né, colorido. Elvis dirigia em silêncio, com Larry ao lado dele e algum dos caras na parte de trás. Em Flagstaff, isso aconteceu. Elvis de repente engasgou e gritou: "Uau!" Quando me virei para ele, ele estava caído em seu assento, de boca aberta, olhando para o horizonte, olhos arregalados. Seguindo seu olhar, vi uma nuvem, uma única massa branca flutuando no céu. Das nuvens surgiu uma imagem clara, nítida, reconhecível. "Você vê o que eu vejo?" perguntou Elvis. Olhei novamente. Este é o rosto de Joseph Stalin. Tentei ver de outra forma, não havia como negar. Era o rosto de Stalin na nuvem. "Por que Stalin? Por que Stalin?" Elvis perguntou, sua voz embargada. De todas as pessoas, o que ele estava fazendo lá em cima? Quer dizer, de tantas e tantas pessoas que poderiam aparecer no sinal de Deus para Elvis, por que Stalin? Antes que eu pudesse responder, a nuvem lentamente voltou para si mesma, mudando de forma e dimensão, desvanecendo até que a imagem desapareceu gradualmente. Eu sabia que tínhamos presenciado algo extraordinário e virei-me para dizer isso. Mas parei quando eu vi Elvis olhando para a nuvem, com os olhos abertos e seu semblante maravilhado. É quase impossível descrever, mas a expressão de Elvis era aquela que você lê na Bíblia. Ou outras obras religiosas, a aparência do recém-batizado ou convertido. Ele parecia tão calmo, aceitando, tão aberto, tão feliz. Era algo que eu nunca tinha visto antes e nunca voltaria a ver. Elvis jogou o ônibus para a margem da estrada e freou violentamente. "Siga-me, Larry!" ele gritou, saindo pela porta e correndo pela areia. Finalmente eu o alcancei, e enquanto estávamos na brisa fresca do deserto, o rosto de Elvis irradiou alegria. "É Deus!" ele gritou. "É Deus!" Lágrimas escorriam pelo seu rosto quando ele me abraçou. "Eu te agradeço do fundo do meu coração. Você me ganhou aqui. Eu nunca vou esquecer, nunca. Isso realmente está acontecendo." Eu vi o rosto de Stalin e eu pensei comigo mesmo: por que Stalin? É uma projeção de algo que está dentro de mim? Deus está tentando me mostrar o que ele pensa de mim? Então aconteceu. O rosto de Stalin se transformou no rosto de Jesus. E ele sorriu para mim. E cada fibra do meu ser estremeceu. Pela primeira vez na minha vida, Deus e Cristo são uma realidade. São uma realidade viva. Ó Deus, Elvis não parava de dizer. Então, ele fez uma pausa e fez uma confidência estranha. Você pode imaginar o que os fãs pensariam se me vissem assim? Eles te amariam ainda mais, eu disse. Sim, ele disse. Bem, eu espero que isso seja verdade. Bem, pessoal, eu termino aqui essa pequena historinha de fé de Elvis, né? A fé que ele tinha fez com que ele visse Deus, visse Jesus Cristo numa nuvem. Obrigado
Até o próximo vídeo, pessoal.